Bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro da nossa jornada bíblica, tendo em vista o mês da Bíblia do ano de 2021, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje, 19 de agosto, a gente faz memória e se soma na luta de resistência do povo que está em situação de rua. Porque hoje, há 17 anos, 17, foi em 2004, há 17 anos, na Praça da Sé, agentes da segurança pública massacraram 8 irmãos e irmãs que estavam lá dormindo, passando a noite na Praça da Sé, esmagando a cabeça deles. 2 pessoas morreram no local e o resto com gravimentos, assim, com feridas muito graves, foram para o hospital e morreram lá no hospital. Um massacre que ainda se perpetua, continua até hoje, em cada violação de direitos, na negação de políticas públicas eficientes. Então, hoje a gente se une de forma muito especial ao povo que está em situação de rua. E a gente vai começar cantando a palavra. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é eternidade. Palavra não foi para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Dessa corrente místico-política, mistagógico-profética que a gente vai formando, mesmo que virtualmente. Se alguém quiser repetir algum verso, uma palavra dessa música, só abrir o microfone com calma, dizer. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é a união.
artigo aí em Washington, que a ONU teve acesso a um documento. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para opressão. dividir. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra não divide porque ela é uma fonte onde o amor vai e vem. Destino da palavra é o coração. Amém. Axé, Auere, aleluia, uai. Ieda, agora somos todos ouvidos, coração, pés, mãos. Microfone, Ieda. Obrigada, Denis. Boa noite a vocês todos, povo de Deus, apóstolos e apóstolas da palavra. Eu quero comungar com o Denis e com vocês todos. Primeiramente, a indignação pelos quase 575 mil mortos pela Covid. Eu quero prestar a minha solidariedade com vocês, as famílias enlutadas, ao povo haitiano que está sofrendo com o terremoto. Quero pedir preces, juntamente com vocês, pelos irmãos e irmãs do Afeganistão, todos crucificados de hoje. A nossa fala, hoje, ela não vem trazer nada de novidade. Dentro que vocês já leram, dentro que vocês já ouviram de palestras, de falas, eu não trago novidade. Mas, como me foi proposto, né, a matéria que eu escrevi, o artigo que eu escrevi para o texto base, então me foi pedido trabalhar um pouco isso com vocês, conversar um pouco. Gálatas, um escrito em ambiente circunstancial, e a problemática com os judeus cristãos ortodoxos. A chave de leitura que eu escolhi é o conflito, a crise que comprometia a liberdade do evangelho na Galácia. Liberdade é a palavra-chave da carta aos Gálatas, em oposição à escravidão pela imposição da lei e da circuncisão. Iniciando nossa conversa, a história da humanidade, a história do cristianismo, a história da Bíblia foram sempre perpassadas por conflitos, por crises. Conflitos no modo de pensar, que eram diversos, por causa da diversidade cultural. E esses conflitos geram interação, mas também podem gerar divisão e ruptura. Se nós pegarmos a história do cristianismo, nós vamos ver inúmeros conflitos que perpassou a história da igreja. Nós vemos, por exemplo, quando eu falo em interação, eu quero me recordar do judaísmo integrado em interação com o helenismo no mundo greco-romano. Quando eu falo em divisão e ruptura,
Só para dar um exemplo, eu quero me lembrar da separação, da cisão da Igreja Ortodoxa Grega da Igreja Católica Ocidental. Mas quero me lembrar também da Reforma Protestante. Eu quero me lembrar da Inquisição. Eu quero me lembrar da repressão que a Igreja manteve durante muito tempo à ciência, né? Perseguindo Galileu Galilei e tantos outros. Então, nós vamos agora ver com vocês, começar a falar um pouco ainda sobre o cristianismo. O cristianismo surgiu no início como um movimento dentro do judaísmo. Então, é como se fosse uma continuação da fé judaica. Jesus era judeu, Galileu, né? Eu gosto de dizer que ele era Galileu. Jesus era Galileu, os discípulos de Jesus eram judeus, galileus. Só que, quando o cristianismo foi se expandindo, ele se tornou plural. Né? Dentro do mundo judeu, do mundo grego, do mundo romano, greco-romano, o cristianismo foi se, vamos dizer, pluralizando. E nós podemos falar até no judaísmo de Pedro, em oposição com o cristianismo, desculpe, podemos falar de cristianismo de Pedro em oposição com o cristianismo de Maria Madalena, podemos falar no cristianismo de Paulo, podemos falar no cristianismo dos evangelistas, das comunidades dos evangelhos, porque cada um tinha uma maneira própria de perceber o evento de Jesus Cristo, né? E dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Falamos de um cristianismo de Maria Madalena, falamos de um cristianismo de Mateus, que estava em conflito com o judaísmo formativo, né? Falamos do judaísmo das comunidades joaninas, no final do primeiro século, que estava, se a gente lê o Evangelho de João com profundidade, nós vamos ver que ela estava em conflito com a igreja institucionalizada, com a igreja hierarquizada. E a Carta aos Gálatas é um documento do Novo Testamento que mais e melhor nos dá informações sobre a igreja primitiva. Também o Evangelho de João, também o Evangelho de Mateus. Denis? O Cristo, Denis? Eu diria ainda, desculpe, que o judaísmo acoplado à fusão do judaísmo com o helenismo gerou o cristianismo. Então, o cristianismo tinha pontos comuns com o judaísmo farisaico. Porque, claro, Jesus e seus discípulos eram judeus. Então, ambos tinham a Torá como referência. A Torá, não só o Pentateuco, a Torá, os profetas e os escritos. Ambos tinham a crença no culto monoteísta ao único Deus. Ambos tinham em si a esperança do Messias, esperavam o Messias que tomou um rosto diferente, de acordo com cada comunidade. No norte, por exemplo, na Galiléia, esperava-se o Messias como Moisés, profeta, né? Esperava-se na Judéia um Messias que fosse rei davídico. Esperava-se entre os essênios de Qumran um Messias que fosse o mestre da justiça. Enfim, mas o messianismo já pipocava, o messianismo já estava, os movimentos messiânicos já estavam ali na Judéia desde antes de Jesus. A gente lembra de Astronges, lembra de Judas o Galileu e tantos outros messias, né? Também a imortalidade da alma é um outro ponto comum. A imortalidade da alma que foi adquirida por influência grega. Também a ressurreição, né? Era um ponto comum entre judaísmo e cristianismo, exceto os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. No princípio,
quero que isso fique claro. No princípio, os judeus e os cristãos viviam em certa harmonia, E eu diria que Paulo, quando chegou na Galácia, ele já encontrou ali cristãos. A Galácia tinha cristãos, judeus, gregos, romanos, gálatas. Então, era uma mistura de gente, mas que viviam em certa harmonia, né? Mas aí, depois, o pensamento, a diversidade de pensamento, foi colocando em oposição os judeus cristãos da diáspora, né, que toleravam muito bem os cristãos vindos das nações, os gentios, né, porque esses judeus cristãos da diáspora enculturaram o evangelho no mundo helênico. Esses judeus cristãos da diáspora, abertos, estavam em contraposição com os judeus cristãos ortodoxos, sobretudo em Jerusalém, sediados em Jerusalém. Eram grupos radicais, liderados por Tiago, o irmão de Jesus. Olha, é muito interessante esse livro aqui. Tiago, irmão de Jesus. Ele vai nos dar o contexto muito interessante, discorrer bem sobre esse contexto. Tá? Eu estou mostrando, depois, se quiserem, nós colocamos a editora e o autor. Então, os judeus cristãos ortodoxos eram grupos mais radicais, eram grupos mais que estavam liderados por Tiago, irmão de Jesus. E também, olha, é preciso observar que Tiago teve mais proeminência no cristianismo emergente do que Pedro. Ele foi o bispo dos bispos. Interessante, foi Tiago que, na vida do ministério de Jesus, estava contra ele, né? De repente, ele assume a igreja de Jerusalém, a igreja não. Os conflitos e as tensões vieram com os conflitos e as tensões vieram a partir do momento em que a evangelização se expandiu. Então, por que esses conflitos? Pela diversidade cultural, né? A cultura no mundo greco-romano era mais liberal, era mais aberta. Também pela diversidade de crenças. Os cristãos que vieram do mundo gentio das nações tinham um pensamento muito mais liberal e tinha também, na sua forma de viver o cristianismo, alguns elementos das religiões que eles cultuavam. Também a diferença de língua. É preciso lembrar que o hebraico tornou-se uma língua apenas para a liturgia, apenas para a Bíblia. O povo falava o aramaico, por isso foi preciso fazer a tradução do aramaico para o grego. Desculpa, a tradução do hebraico para o aramaico, chamou Targum. A tradução do hebraico para o grego veio 200 anos antes de Cristo. Foi a Septuaginta, exatamente para atender os judeus, né, que estavam no mundo greco-romano. Então, as filosofias também, né, aprendidas pela influência das escolas gregas, o modo de pensar, de viver, de conviver, tudo isso foi gerando crise, conflito, né? Então, no século I, antes de Cristo, até o século I, depois de Cristo, século II também, havia muitos movimentos de renovação do judaísmo. Estavam pipocando esses movimentos, né? E nós podemos dizer que no judaísmo, dentro do judaísmo, haviam judeus ortodoxos, grupos ortodoxos, apegados às leis, às tradições. Então, nós vemos aí os fariseus, nem todos, viu, gente? Eu sugiro a leitura de livro Os Fariseus, um livro bom,
nem todos os grupos fariseus. Aliás, depois eu quero comentar isso com vocês, eu tenho um professor que mora na Espanha, Antônio Pinheiro, não sei se vocês conhecem. Ele diz que Jesus era fariseu, senão ele não teria tido abertura e cobertura para dialogar com os fariseus. É um exagero, né? Então, havia os fariseus, havia os saduceus, que estavam ligados ao templo, à aristocracia sacerdotal, os saduceus mais preocupados com a sua vida econômica, né? A maioria do Sinédrio era composta de saduceus. Esse grupo desapareceu nos anos 70, quando houve a guerra, a destruição do templo. Havia os essênios, muito interessante estudar os essênios, muito. Vários cursos a gente já fez, com seu sectarismo, com a sua lei do puro e impuro, com a sua vida monástica, monacal, né? Havia também os zelotes, que era um grupo nacionalista também. Também havia judeus liberais. Esses judeus liberais estavam, sobretudo, na diáspora. Denis, pode passar. Pode passar. Havia, por outro lado, convivendo ali, nesse mundo, os cristãos. Grupos de cristãos ortodoxos, que eu já falei ali um pouquinho, muitos sediados em Jerusalém, né? A maioria deles dirigidas, esses grupos, lideradas por Tiago, irmão do Senhor, né? E havia também uns grupos de cristãos liberais, que estavam espalhados no mundo greco-romano, na Antioquia, na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia e Roma, né? Esses cristãos vieram da gentilidade, do mundo das nações egens, né? E eles, conforme nós vamos ver, tinham liberdade na prática, na praxe do cristianismo e na interpretação do Evangelho. Então, nós podemos dizer que havia uma igreja em Antioquia aberta à realidade multicultural de Antioquia, multirracial. Essa igreja de Antioquia não exigia circuncisão nem cumprimento de leis alimentares. Olha que Paulo se formou nessa igreja. Paulo foi convidado por Barnabé e a sua primeira experiência de missionariedade foi em Antioquia, né? Mas, em contraposição, havia uma igreja em Jerusalém, que nós estamos sempre falando dela, onde o evangelho estava subordinado às leis e às tradições do judaísmo, né? Nessa igreja estava Tiago, estavam os apóstolos, estavam as colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João, estavam os discípulos dessa igreja, grupos ortodoxos. Então, como diz Rafael, na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia era uma igreja do serviço, da diaconia. Lembre-se dos 7 diáconos nomeados para servir, para assistir às viúvas. A igreja de Jerusalém era uma igreja episcopal, uma igreja hierarquizada, uma igreja do poder. Então, os grupos cristãos da diáspora, a maioria deles evangelizados por Paulo e por seus companheiros, eram grupos abertos, né? Tinham liberdade na interpretação do evangelho, eu já disse, e também na prática cristã, porque não estavam ligados à lei. Eles tinham o desapego, então foram desapegados, desvinculados das tradições judaicas e da língua também, e dos costumes. Pode virar. Então, aqui nós vamos apresentar o Paulinho, nosso amigo Paulo, que já foi falado, que já foi apresentado. É o primeiro Paulo. Paulo foi um judeu helenista da diáspora, nascido em Tarso, na Cilícia. Ele recebeu uma formação farisaica, portanto, ele estava vinculado à lei.
Em Filipenses e em Gálatas, ele vai dizer que ele era fariseu. Ele estudou na Escola Superior de Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel. Gamaliel, havia em Jerusalém duas escolas diferentes, opostas. A escola de Shammai, que era uma escola muito conservadora, muito ortodoxa. E a escola de Hillel, que era uma escola aberta. Gamaliel pertencia à escola de Hillel. Então, Paulo teve uma orientação aberta. Né? Mas aí vem um problema. Há uns estudiosos hoje que dizem que ele não teria sido, então, aluno de Gamaliel, porque Paulo era um fariseu muito ortodoxo, no princípio, né? E Gamaliel aberto. Ele promoveu a perseguição dos cristãos, os cristãos helenistas, nós sabemos. É só ir lá em Atos 7, 8, capítulo 7, 8, nós vamos ver Paulo presente no apedrejamento de Estevão. E logo depois partiu dali para Damasco, para perseguir os cristãos. Paulo, eu tenho aqui comigo que o testemunho de Estevão, a fala de Estevão, né? Estevão era contra o tempo e a lei, por isso que ele foi condenado, né? Por ser contra o tempo. Eu tenho a impressão que Paulo, assistindo à morte de Estevão, aquilo ficou gravado dentro dele e contribuiu muito para a sua transformação. Às vezes eu não uso a palavra conversão para Paulo, não. Porque ele não converteu. Paulo continuou adorando o Deus Javé. Continuou adorando o Deus do judaísmo, que é o mesmo Deus do cristianismo. Apenas Paulo tomou um outro rumo, né? Aceitando Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus, como ele fala, o Cristo crucificado, né? Então, Jesus, eu queria dizer para vocês, lembrando um pouquinho, que Paulo fazia parte do judaísmo oficial. Havia no judaísmo grupos, dois tipos, vamos dizer, no mínimo, um judaísmo oficial e um judaísmo popular. E Jesus, pode virar deles, Jesus, que era também Galileu, que era também judeu Galileu, ele teria atuado dentro do judaísmo. Só que Jesus pertencia a esse judaísmo popular, o judaísmo dos pobres, o judaísmo das mulheres, o judaísmo dos estrangeiros, né? Então, não fazia parte do judaísmo oficial. Jesus mesmo vai dizer, e a sua pregação, que ele não veio abolir a lei. Ele veio apenas cumprir, dar pleno cumprimento a essa lei. Mateus 5, 17, 18. Mas Jesus deu a essa lei uma interpretação libertadora. Nós sabemos disso. Tem hora que eu fico pensando, que é isso? Quando ele disse, Jesus, também no Sermão da Montanha, capítulo 5, que nenhum iode, nenhuma vírgula, nenhuma menor letra do alfabeto hebraico deveria ser tirada. E depois ele vai dizer, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, sobre o adultério, sobre o amor, né? Antes era-se obrigado a amar os amigos e odiar os inimigos. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, amem os inimigos. Jesus não foi bem radical, mais radical, às vezes, até, do que o que havia sido ensinado pela tradição. Por isso que hoje os modernos estudiosos acham que Jesus era um fariseu também. Isso aí, mas não vai muito ao caso, né? A questão de Paulo com o que ocorreu na Galácia, com os judeus ortodoxos, com os judeus cristãos ortodoxos, apegados à lei, foi a questão da lei, da obediência da lei. Paulo vai afirmar que a lei não é necessária para se pertencer ao cristianismo, que a lei não é necessária à salvação, como queriam os judeus, porque a fé salva.
que a lei foi eficaz até Cristo. Ela foi eficaz, ela foi pedagoga. O que era o pedagogo? Era o escravo que conduzia as crianças para os pés do mestre. O escravo era um tutor dessas crianças, para que elas não saíssem, tivessem uma boa conduta. Então, Paulo vai dizer, a lei foi pedagoga para nós. Ela nos conduziu até Cristo. Agora, ela foi tutora. Agora, a salvação não está na lei. A salvação é gratuidade, é graça pela fé em Jesus Cristo. Então, se eu busco a lei, eu rompo com Cristo como salvação. E é bom lembrar que a palavra justiça ou justificação em Paulo sempre é sinônimo de salvação. Bom? Então, ele vai dizer que se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. O Paulo evangelizador tinha duas opções. Ou ele se mantinha vinculado ao judaísmo ortodoxo, né? Olha que o judaísmo usufruía de certas benesses do Império Romano. Ou então ele decretaria a sua autonomia, rompia com a lei, com a circuncisão, com as leis de pureza. Paulo optou pela segunda opção. E aí ele fez, então, uma passagem dos restritos ciclos judaicos ao universalismo cristão. O Frei de Wander me ensinou, que se chama hoje macroecumenismo. Então, esse universalismo cristão, esse universalismo, já era desde o tempo de Isaías. Né? Isaías, Jeremias, pregavam esse universalismo. Isaías 25, 6 vai dizer que todas as nações virão a Jerusalém para adorar a Deus. E ele vai dizer, e participar do festim messiânico. Isaías 2:2 também fala do universalismo. Isaías 66, 8 fala sobre o universalismo. Então, já era, e Paulo vai, então, retomar esse tema. Né? Então, o nosso artigo fala sobre Gálatas como um escrito circunstancial. O que é um escrito circunstancial? Circunstante, um escrito voltado para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para a realidade. Se nós pegarmos a primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo está respondendo na carta a todas as questões, aos problemas, às dúvidas que o povo de Corinto estava enfrentando. Gálatas é um escrito circunstancial, porque ela coloca, por exemplo, quem são os opositores de Paulo. Ela vai falar sobre as relações, mostrar para nós as relações entre os judeus-cristãos e entre os gentio-cristãos na Galácia. Ela vai falar sobre o conflito de Paulo com Pedro, né? No capítulo 2, 11, 14, em Antioquia. Ela vai falar sobre a Assembleia de Jerusalém. Então, é um escrito, como eu falei com vocês, que nos dá muita informação sobre o cristianismo. Todos os escritos paulinos autênticos, são as 7 cartas, são escritos circunstanciais. E se a gente os lê com profundidade, a partir da circunstancialidade, nós vamos melhor compreender o Paulo e a sua mensagem. Nós vamos compreender qual era a relação dialogal de Paulo com as comunidades, para dirimir as dúvidas, né, diante dos problemas. Nós vamos compreender os laços afetivos de Paulo com as comunidades que ele fundou, o engajamento comunitário que ele tinha. Né? Ele se engajava na vida, na realidade da comunidade. Não era um mero pregador que ia lá fundar e embora. Por isso ele usava as cartas. Então, é preciso libertar o Paulo do jugo teológico, do dogmatismo, e fazer uma leitura mais circunstancial. Trazer o Paulo, ver no Paulo o pastor, né? Trazer o Paulo para a pastoral, porque a doutrinação não é própria de Paulo.
1º e 2º Timóteo e carta a Tito não são cartas de Paulo, Efésios também. Doutrinação não é bom. Doutrinação é uma experiência, é uma manifestação de poder. Então, são essas igrejas pós-paulinas é que vão depois doutrinar, né? Paulo não. Um exemplo, por exemplo, que Paulo usou de que Gálatas é uma carta circunstancial. Quando ele diz assim, Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Por que ele usa essa palavra? Porque ele sabia que os Gálatas iam entender muito bem. Por quê? Os Gálatas, com as suas religiões de mistério, religiões mistéricas, religiões cósmicas, utilizavam nessas religiões muita magia, o feitiço. Então, veja aí um pequeno exemplo, né? Além dos muitos que aparecem. Né? Então, por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Antes de dizer o porquê, eu queria mostrar que em Gálatas 2:10 e Atos 15, que são muito diferentes dos dois textos, Paulo vai dizer que 14 anos depois de quê? Da sua visão, da revelação de Corinto, de que ele teve em Damasco, na estrada de Damasco, ou depois que ele chegou da Arábia, se é que ele foi para a Arábia ficava muito longe, o mapa está aqui, mas eu não vou mostrar a vocês. Então, ele vai dizer que 14 anos depois, ou seja, em 49, porque a conversão de Paulo deve ter sido dada em 34 e 35. 14 anos, 49, aconteceu essa reunião de Jerusalém. O motivo da reunião, assembleia ou reunião, eu não gosto muito de usar a palavra concílio, porque o próprio Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, gente, que foi uma reunião particular. Então, a gente pensa que não havia muita gente nessa reunião, não. Seria Paulo, Barnabé e Tito, e as colunas, Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João. Talvez um ou outro ancião. O motivo era esse. Na evangelização dos gentios em Antioquia, haviam grupos judeus cristãos ortodoxos que estavam impondo a circuncisão e os costumes judaicos para os cristãos gentios. A gente pensa que essa reunião de Jerusalém foi muito tensa. Nem Paulo abriu mão das suas convicções, nem Tiago, cabeça dura, abriu mão das suas convicções. Por quê? Porque logo depois da reunião de Jerusalém, pode passar bem, embora Paulo fale que eles estenderam a mão em sinal de comunhão, logo depois Tiago vai mandar um grupo lá em Antioquia para fiscalizar, para inspecionar como é que estava sendo a evangelização lá, e dar aquele incidente completo. Então, a causa da carta aos Gálatas foi uma crise religiosa que aconteceu na Galácia. A contramissão dos judeus cristãos ortodoxos que se infiltraram na comunidade e levaram a elas um outro evangelho. O que eles impuseram? O que eles fizeram na Galácia? E puseram leis e costumes judaicos, sobretudo a circuncisão, que estava no centro, né? E também as leis de pureza. Eles também espionaram a liberdade que os gálatas tinham, a liberdade da prática cristã, da prática cristã. Eles vão difamar e rejeitar Paulo e a sua pregação. Né? Paulo vai dizer que eles não têm boa intenção. Que o que eles queriam é separar os gálatas de Paulo para que os gálatas se interessassem por eles. E aí eles pudessem se vangloriar. Então, eles fazem ataques à legitimidade do apostolado de Paulo, difamando a sua pessoa, a sua pregação, dizendo que a pregação dele não era legítima, porque ele era um falso apóstolo.
E por que era falso apóstolo? Porque ele não conheceu Jesus, né? Porque o seu evangelho não estava de acordo com o evangelho pregado pelos 12 apóstolos. Vejam bem, os 12 apóstolos estavam a favor da lei, né? Como falei, lá em Jerusalém. Então, Paulo pregava a liberdade no evangelho, né? E também eles diziam que Paulo não recebeu dos 12 o mandato missionário, assim como recebeu, assim como o mandato missionário foi dado a Matias para substituir Judas. Então, eles diziam, eles estavam atacando a unicidade do evangelho, a liberdade do evangelho, pregando um outro evangelho, que eu poderia chamar de evangelho da lei, ao passo que o evangelho de Paulo era o evangelho da liberdade. Então, eles confundiram a cabeça dos gálatas, a fé dos gálatas, a prática dos gálatas. E aí eles provocaram discriminação, divisão, desigualdade. Por quê? Por que discriminação? Porque quem era circuncidado era considerado superior aos outros, aos incircuncisos, né? E aí os gálatas ficaram, é Paulo que tem razão ou são esses judeus que vieram agora, judeus cristãos, é que têm razão? Aí, por isso, Paulo vai insistir no capítulo 3, versículos 26 a 29, no batismo espiritual. Capítulo 3, versículo 26 a 29, vocês sabem, é o centro, é o cerne da carta aos Gálatas. E ele mostra o contexto, a realidade que estava acontecendo ali, né? Homens, né? Patriarcado, homens, mulheres submissas aos homens, né? Escravos e livres, enfim, Paulo vai insistir que o batismo, né? Vai nos igualar a todos, né? Não existe desigualdade, né? E Paulo vai apelar. Quanto tempo eu tenho, Denis? Quanto tempo eu ainda tenho? Para eu correr um pouco. Agora faltam 5 minutos para as 8. Então, talvez uns 20 minutos. Uns 15 minutos? Estou rápido, então. Paulo vai usar da sua autobiografia como autodefesa. Então, ele vai dizer, a minha autoridade apostólica não partiu dos homens, partiu de Deus. Então, não dos homens. E ele vai dizer, o mesmo que agiu em Pedro, agiu em mim. Talvez ele estivesse falando da experiência de Pedro, pós-pascal, né? Que a igreja chama de aparições de Jesus. Ele também teve, então, na estrada de Damasco, uma revelação de Jesus ressuscitado. Talvez, então, Paulo vai dizer isso. Vai dizer que o mesmo que agiu em Deus, em Pedro, agiu em mim. E ele vai apelar para a sua judeidade. Eu fui um judeu, eu sou um judeu, eu sou um judeu, fariseu, e quando eu exercia, o zelo farisaico meu era maior do que os meus conterrâneos. Ele mostra que ele passou de perseguidor a missionário, que a sua vocação veio de ser materno, Deus o separou, separado quer dizer fariseu quer dizer separado, peresti no hebraico. Então, Deus o separou desde o seio materno e o chamou por sua graça. E ele vai dizer que o seu evangelho, o evangelho que ele prega, tem origem divina, porque foi Deus que revelou Jesus a ele e pediu a ele que o anunciasse, né? Para que ele o anunciasse. E ele vai falar também da sua longa trajetória preparando para o apostolado. Essa trajetória gerou a sua transformação e o seu aprendizado para a missão. Ele vai falar que ele foi aprovado pelas colunas da igreja, de Jerusalém, né? Ninguém acrescentou nada ao que ele falou, apertou-lhe as mãos em sinal de comunhão. E eu pergunto para vocês, houve um acordo ou não? Se houve acordo, que ele evangelizaria os incircuncisos, e Pedro os circuncisos, por que Tiago mandou depois lá
em Antioquia, fiscalizar e inspecionar. Então, Paulo vai colocar também um incidente com Pedro em Antioquia, que nós todos conhecemos, né? Ele vai acusar Pedro de dissimulador, de fingido, de hipócrita, de falso e de covarde. Porque quando chegaram os grupos que vieram de Tiago, Pedro passou a não comer, não ter mais a comunhão de mesa com os gentios cristãos. Ainda fez pior ainda, arrastou Barnabé e arrastou também, isso é muito típico de Pedro que nós conhecemos, e arrastou também outros judeus cristãos. Paulo vai dizer que Pedro abandonou a verdade do evangelho e diz a ele: se você é judeu e não vive como judeu, mas como gentio, por que você está querendo que os gentios vivam como judeus? Né? Ele vai censurar os gálatas, porque os gálatas acataram rapidamente um outro evangelho, pregado pelos falsos irmãos, como eles chamam. Chama os gálatas de sem juízo, insensatos, sem senso, idiotas, estúpidos, é a palavra que nós usaríamos hoje, né? E ele vai falar assim: eu temo que eu tive um cansaço inútil por vocês, né? Temo por isso. E ele vai chamar a atenção dos gálatas que se deixaram persuadir e abandonaram a verdade, deixaram se convencer e enganar, pôr na onda, né? E ele vai dizer: será que eu lhes tornei inimigo porque lhes disse a verdade? Quem é que enfeitiçou vocês? Ele vai censurar os opositores, que ele chama de falsos irmãos, porque estavam querendo judaizar os gálatas, né? Os cristãos vindos das nações, gentios cristãos. E ele vai dizer: vocês são injustos, vocês semeiam, pode criar, Denis, vocês semeiam dúvidas, semearam confusão, vocês querem aparecer, que é vaidade, que vocês sejam mutilados. Se é que vocês estão querendo se gloriar, trazer os gados para vocês, para depois se gloriar deles com a circuncisão, então que seja cortado todo o membro sexual de vocês. Já que vocês estão querendo a circuncisão, que era a pele do que envolve o prepúcio, né? Agora, então, que seja mutilado. E vai dizer que eles pregam uma coisa e não fazem o que pregam. Então, que eles não têm boa intenção. E Paulo vai dizer que eles sejam malditos. Maldito todo aquele, ainda que seja ele mesmo, ou um anjo do céu, aquele que pregar um outro evangelho. E Paulo vai dizer que eu nunca me vangloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bonito, a gente canta isso na Quinta-feira Santa, na Antífona de entrada. Nós, porém, devemos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dizer que alguns estão deixando os gálatas confusos. Isso aí, Denis, pode passar, eu já falei, passa 2 páginas. E vamos falar sobre Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, nós já falamos um pouquinho dele, né? Ele tinha uma certa resistência à adoção, à entrada dos gentios, dos cristãos gentios, né? Ao cristianismo. Ele tinha uma certa discriminação. E ele, Tiago, era resistente à comunhão de mesa, conforme a lei do judaísmo, né? Então, tenho eu, na minha percepção, que Tiago foi uma pedra no sapato de Paulo, porque ele estava muito vinculado ao judaísmo e não aceitava a diferença, né? E quais as consequências desse incidente com Pedro e dessa confusão toda com Tiago e com os judeus cristãos? Paulo, a gente sabe que ele, com o temperamento que ele tinha, não ia ceder, e não cedeu, né? Mas, com a sua decepção, talvez ele tenha partido para uma evangelização, um projeto independente, né? Um projeto
para revisitar os gentios que ele já tinha, as comunidades que ele já tinha fundadas, né? Na Ásia Menor, na Grécia, na Macedônia, em Roma, né? E Paulo, então, teria partido para isso, para um trabalho independente. Não, é claro que ele tinha seus companheiros, né? Silas, Teófilo, Timóteo, tantos outros, né? Então, eu queria lembrar, só um pouquinho rápido aqui, que a fé cristã teve maior penetração junto aos gentios. Se ela tivesse ficado no judaísmo, nós não teríamos cristianismo. Ela seria apenas uma seita do judaísmo. Parece que os discípulos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, parece que eles voltaram à sua vida e voltaram às práticas judaicas após a ressurreição. Por isso que formaram esses grupos judeus cristãos, né? Então, a polêmica de Paulo vai ser essa. Quem é que salva? A lei ou a fé? E ele vai afirmar que é pela fé em Jesus que se é salvo. E ele vai ser categórico. Ou Cristo ou a lei. Né? O Evangelho de Cristo é libertador, liberta. A lei escraviza. Então, se há uma lei a seguir, Paulo vai dizer no capítulo 5 e 6, se há uma lei a seguir, é a lei de Cristo, que se resume no amor. Carreguem o jugo uns dos outros. Então, por esses equívocos todos, estavam comprometendo a verdade do Evangelho, Paulo se indigna e morre de raiva, e escreve a carta aos Gálatas cheio de raiva, usando palavras duras. Por que ele se indigna? Porque a verdade do Evangelho estava comprometida, inclusive pelo próprio Pedro, e Barnabé e outros, e Tiago e outros. Ele se indigna porque ele teve tanto zelo, tanto ardor pela obra evangelizadora, e agora sente se traído. Gente, eu tenho essas experiências na minha vida de cristã. Tá? A ponto de ser proibido de muita coisa na igreja. Ele tinha consciência da sua vocação apostólica e agora estava desacreditado. Ele teve um afeto, tinha um afeto muito grande pelas comunidades e agora estava traído. Ele se enraiveceu pela intromissão na sua ação pastoral. Paulo era orgulhoso também. Ele tinha certeza que os seus ensinamentos eram o verdadeiro evangelho. Por isso ele vai dizer, maldito aqueles que vos anunciaram o evangelho. Paulo não busca os favores pessoais. Ele vai dizer, é aos homens que eu quero agradar ou a Deus. Se eu agrado os homens, eu não serei servo de Jesus. Eu só quero ser servo de Jesus. Uma palavrinha final. Viu? A crise na Galácia teve, como nós falamos no início, como chave, nós colocamos para a nossa fala, como chave de conflito, como chave de leitura, o conflito. Né? O conflito na Galácia é o pano de fundo da carta aos Gálatas. Conflito com quem? Entre lideranças conservadoras e lideranças abertas ao novo, né? Que o Evangelho da liberdade veio trazer. O eixo desse conflito foi o desrespeito, a imposição, a intolerância cultural e religiosa que se teve e que se tem hoje. Então, eu havia dito que as crises e os conflitos perpassam a história do cristianismo. Nós falamos em cruzadas, falamos em Inquisição, em reforma protestante, em cisão da igreja oriental da igreja ocidental. E hoje eu deixo para pergunta. E hoje? Existem ainda crises intra-eclesiais e extra-eclesiais? Existem grupos conservadores que estão aí, vamos dizer, prejudicando a liberdade do Evangelho, grupos contra o Papa Francisco, grupos que foram contra o Concílio Vaticano, um Opus Dei da vida, uma tradição família e propriedade, e outros mais dentro da nossa igreja.
Agora, eu interrompo e eu gostaria deles de ver se é possível colocar o pessoal em grupo. É possível? Para depois, vocês falarem um pouco mais e, ao final, eu faço o meu fechamento. Tá bom? Certo, Ida. Tem Mas duas antes, perguntas. nós temos duas perguntas, não? Para provocar a conversa, que eu vou colocar aqui. Peraí. Depois vocês voltam, no final, quando eu for fechar. Voltem. Um momento. Peraí. Aqui, pessoal, as perguntas são essas duas aqui. A gente vai conversar, bater um papo no grupo. Que posturas se fazem necessárias hoje para combater aos diversos fundamentalismos que obstaculizam uma fé baseada na praxis fraterna e humanizadora? E a segunda, o que significa ser igreja pobre com os pobres, aberta, includente, ecumênica, dialogal, mas evangélica e evangelizadora? Certo? Você chegou a fazer os grupos? Está aí no nosso bate-papo também. E agora nós vamos para as salas. Para quem nunca... para quem não tem prática aqui com a plataforma, vai aparecer um recadinho na tela, e aí a gente clica em ingressar, ou se estiver em inglês, join. Tá certo? Vai aparecer aí para vocês. Bom trabalho. Quantos minutos? 15 minutos. 20 minutos. Tá bom. Só clicar em ingressar ou join. Ô, Denis, nós vamos fazer o quê? Conversar a respeito do que Isso. foi colocado? Conversar sobre essas duas perguntas. Como a gente combate os fundamentalismos e qual que é o sentido de uma igreja pobre com os pobres, uma igreja mais evangélica, samaritana, dialogal, includente. Tá certo? Ah, tá. Nós não temos essa pergunta copiada, né? Tá no bate-papo. Ah, beleza. Tá bom. Obrigada. Tá, imagina. Podemos. Podem ir, gente. Eu vou passar lá. Bem, Oi? tem como eu falar com você? Tem. Aqui. Os outros grupos não estão vendo, não, né? Estou na sala 1. Eu não estou querendo fazer aquela fala do mês de setembro, não. Estou querendo que você coloque outras aqui. Por que, Ida? Sabe por quê? É exatamente porque aquela menina não vai, né? Aquela Mercedes não vai mais, não, né? Não, vai ser o Hã? Zé, você e a Vânia. Pois é, tanto eu quanto a Vânia estão meio desanimadas, assim. Eu estou achando assim pesado. O grupo é muito, sei lá. Não. Olha, essa apresentação aqui está maravilhosa. Bem, isso é certo. E como que você teria colocado? Primeiro, o Zé Luiz? O Zé Luiz vai fazer aquela introdução que ele fez com a o gente. Aí a Vânia vai falar sobre o gênero, raça e classe. Primeiro. E você sobre esse tema aqui, tá ótimo. Sobre os fundamentalismos. Você não pegou. Por que você não pegou?
Não, são só 3 sábados e eu já estou na... Tem que ficar vigiando as salas também. Não, Denis, Oi? desculpa, eu me atrapalhei aqui. Como que eu faço? Ó, vai aparecer na sua tela um convite. Aí você ingressa na sala. Você clica em ingressar ou então join. Ah, tá. Já apareceu. Só clicar aqui. Isso, aí você vai para a sala. Ah, tá. Você acha? Eles vão voltar nesse vídeo. Você quer pôr aí o nome do livro? Qual que é? Tiago, irmão de Jesus. Diz alguém interessa. Tiago, irmão de Jesus. Quem é o autor? Pierre, Antoine, Pierre, tracinho, Antoine, Bernier. Muito interessante. O contexto, não, excelente sobre o cristianismo primitivo, principalmente a pessoa que Tiago. Tem esse aqui também que eu indico, Denis. Põe aí para mim. Movimentos populares no tempo de Jesus. Bandidos, profetas e messias. Você é do Rosley. Nossa. Isso é bom mesmo. Tem gente que gosta de comprar livro, né? Esse é de Richard Horsley e John S. Hanson. Será que eu escrevi certo? Acho que escrevi, né? Vê se saiu certo aí. Isso. Richard Horsley. Cadê o Horsley? Como você escreveu? Ah, tem dúvida, né? Horsley. Esse aqui é mais simples. Mas também é bom. Origens do cristianismo. Eduardo Fornat. Eu tenho que ir para a sala? Não, você fica aqui. Aqui. Tem só 14 pessoas participando? 40. Ah, todo mundo 14.
Depois for por grupo. Será? Acho que você pode, não tem problema, não. Depois for por grupo, depois eu vou fechar. Hein? Depois, eles vão apresentar o trabalho do grupo, depois eu vou fechar. Não criou nada primeiro. Pode ver. Eu estou pensando na peça. Deixa agora. Em cima da metade. Fala, só isso. Fala assim. Nada. Então, já voltamos todos. O que vocês andaram conversando nos grupos? O microfone, Lúcia. Eu falei o tempo todo. Não, mas a gente conversou bastante. É brincadeira, eu falei muito, mas só quem não falou foi a Augusta. Augusta Pereira da Silva. Sim, senhora. Na próxima vez. Olha, a gente colocou, o Denis, nós colocamos o sentimento que a gente tem em relação, eu, pelo menos, coloquei assim, que não adianta ficar batendo boca com os fundamentalistas, porque eles não vão, só muda quem quer. E é muito fácil, vou resumir, é muito fácil se colocar no quadrado, que a Cláudia disse que é um redondo, onde isso pode, isso não pode. Porque aí a responsabilidade não é minha, é de quem mandou. Então, a pessoa não se responsabiliza por isso. Isso é mais ou menos da primeira pergunta. E a segunda pergunta, quem falou muito foi a... Como é que ela chama? Augusta? Eliane. Eliane. A Eliane falou da postura da mulher na igreja, que a gente comentou que a mulher não tem vez na igreja, né? Eu brinquei, falei até que a mulher é muito boa cozinheira de padre, né? Mas, e não é na igreja, é na casa do padre, não tem mais ela. E aí ela disse que participou de uma discussão agora, recente e tal, e espera que isso venha mudar alguma coisa, porque parece que eles querem ser ouvidos, que a igreja, como instituição, parece que ela quer ser ouvida. Então, no caso das mulheres, as mulheres têm que se colocar mesmo dentro da igreja e reivindicar a sua posição, não tem que chegar de véu da igreja, não pode falar na... Gente, pronto, não vou falar mais nada. Chega. Valeu, Lúcia. Foi isso que nós conversamos, não foi, gente? Foi. Obrigado.
Qual outro grupo? Não precisa ter vergonha, não. Ieda, você está com o microfone desligado. Eu vou falar no final. Só para pegar o gancho aqui na fala da Lúcia, e eu vou começar da segunda para a primeira. Nós somos o grupo 4, e eu acho que eu não devia falar, porque vai ficar uma contradição muito grande, porque nós éramos só eu de homem no grupo, né? Mas a gente, na pergunta 2, a gente conversou muito sobre isso. Se você pegar a pergunta e colocar os adjetivos que estão lá, a pergunta se responde a si mesma. Quem é que é includente? Quem é que é humanizadora? Quem é que é agregadora e tal? São as mulheres, velho. Então, e no caso aqui, a gente pensou um pouco na Igreja Católica, se a Igreja Católica não mudar radicalmente e as mulheres não estiverem estruturalmente na Igreja, então o futuro vai ser muito difícil, a intolerância sempre vai ser alta, porque essa intolerância, que aí a gente cai na primeira pergunta, por que esse fundamentalismo? É porque não é que a pessoa tenha convicção, não. Ter convicção é importante, mas é a forma de impor sobre o outro. É como 2 touros dando testada. Então, é muita testosterona. E quem quebra a testosterona é mulher. É mãe que tem 2 filhos brigões e que sabe fazer aquele jeitinho que preserva a família. É mãe que chegou alguém de repente e sabe fazer um mexedo, botar um pouquinho mais de água e tal. Então, sem a presença feminina massiva, e eu estava no grupo da Eliane que a gente discutiu isso, e a gente fez essa resposta para a Assembleia Sinodal. Então, sem um reposicionamento da mulher na Igreja Católica, sinceramente, eu não acho que vai dar uma angu sem caroço. E fundamentalmente, o que a gente precisa? Muito mais do que ordenar as mulheres, eu acho que a gente precisa desordenar os homens. Aí você desordenando, a coisa fica mais tolerante, sabe? Mais ou menos por aí. Não sei se foi fiel, viu? Aí estava a Marisa lá, né? Só tinha mulher lá, e eu toquei aventureiro. Eu só queria colocar um ponto, né, dentro disso que o Eduardo falou, muito interessante. Se a mulher quiser... eu vou pôr a palavra aparecer, mas não é aparecer enquanto soltar, né, confete serpentina, não. Se ela quiser se impor mesmo, ela tem que se preparar para isso. E ela tem que estudar muito, né? Pouco não. E aí é como se você tivesse uma conversa, quiçá, né, de igual para igual. E principalmente, aí agora eu vou falar uma coisa que é por minha parte, e a Sueli também, a gente consegue caminhar um pouco melhor nessa situação, porque nós temos irmãos que são padres. Então, a gente sabe como mais ou menos entrar nisso. Mas se nós, mulheres, não nos prepararmos bem, não estudar, nem dá ouvido, nem dá ouvido. E, por outro lado, o Eduardo falou uma coisa aqui, tem as mulheres que são clericais, né? Que acham que é o que está certo do lado de lá. E aí é complicado, não é 2 pontos, cabo de guerra puxando para um lado e para o outro, não é isso, não. Mas tem que cada um se reconhecer na sua posição, inclusive para poder saber que posição tomar. Então, eu falo isso porque a gente convive com essas questões. Então, se a gente não se prepara, então, por isso que a gente tem que estudar mesmo, e estudar é livre, que não depende de ninguém, né? Então, é essa questão que eu gostaria de pôr.
Obrigado, Cláudia. E obrigado, Grupo 4 também. Mais algum grupo, alguém? Isabel? Isso. Eu pus aqui, eu estou fazendo confusão com esse trem. Então, ficou eu, Bernadette e Bismarck, né? Na questão 1, a gente conversou e a gente chegou à conclusão que para combater esse fundamentalismo, essa mentalidade, é a questão do conhecimento, né? Então, se é investir em formação, conhecimento de qualidade, divulgar informação, né? Evitar conhecimento raso, né? Evitar ao máximo as ideias pré-concebidas, e a gente colocou como exemplo a questão da campanha da fraternidade desse ano, né? E, assim, teve muita gente que causou um rebuliço e tudo, e quando você vai ver o texto, vai ver a proposta, não tem absolutamente nada daquilo que é falado, né? Uma outra questão também, que a gente não pontuou, mas eu acho que seria interessante pontuar, eu acho que a nossa igreja precisa trabalhar isso, são as questões de gênero. Então, assim, ano passado, o Dom Valmor mencionou, foi um caos, né? Algumas pessoas pareciam que estavam abrindo a porta do inferno, só porque mencionou a palavra. Então, assim, é essa falta de conhecimento, esse mau manuseio das palavras, né, que vão gerando posturas extremamente incompatíveis, né, com a mentalidade cristã, e vão gerando esse fundamentalismo todo. Na segunda questão, né, nós também pontuamos, né, as qualidades da igreja, que é ser uma igreja pobre entre os pobres, né, uma igreja aberta, includente, ecumênica, dialogal, evangélica e evangelizadora. E a gente chegou à conclusão que é uma igreja que tem que partir do princípio, é seguir a pedagogia de Cristo. Se consegue seguir a pedagogia de Cristo, então isso acontece, né? E seguindo essa pedagogia, sair, né, e ir ao encontro do outro. E a gente tem aí como exemplo, né, a gente pontuou, claro que é um exemplo muito da nossa realidade como católicos, né? Mas a gente pontuou a questão do Papa Francisco, né? Quanto que ele tem procurado, né, dentro dos seus limites, fazer isso, e mesmo assim tem sido criticado. Muitos bispos e padres, né, da nossa realidade, que quando tentam fazer isso, são atacados de tudo enquanto é jeito, né? Eu não sei se a Bernadette e o Bismarck querem completar alguma coisa. Não, é isso mesmo, Isabel. Foi o que a gente conversou, né? Tá ótimo, Isabel. Isso mesmo. Obrigado, então, aos três, Isabel, Bernadette e Bismarck. Quem mais, gente? Vamos esticar mais a conversa. Pior que o pessoal fechou a câmera, então não dá nem para ver quem está com vontade de falar. Mais ninguém? Então a gente repassa a palavra para a Ieda. Ieda. Eu gostaria de parabenizar os grupos e recolher com muito carinho as reflexões feitas. Muito boas, pertinentes, né? Estão aí nos incomodando, né? A questão do fundamentalismo, que a Lúcia colocou, que não pode bater boca com eles. Mas, por outro lado, alguém colocou aí, que parece que é preciso conhecimento para ter argumentos para debater com esse povo, não é?
eu penso assim, que a gente não pode desanimar. É preciso combatermos as posturas centralizadoras, seja no campo da política, seja no campo da religião, da fé, seja no campo econômico. Tem aí uma política famigerada de um tal de Paulo Guedes, que aumentou o empobrecimento, que aumentou a miséria, que aumentou a fome. Nós temos armas, gente, temos votos, temos armas na mão. E é muito importante, penso eu, a gente trabalhar a base. É preciso a gente, por exemplo, voltar ou retomar os círculos bíblicos, as escolas bíblicas, e fazer ali aquele trabalho de formiguinha, tomar o evangelho e pegar esse evangelho e trazê-lo para as questões políticas, sociais e econômicas que nos afetam, que nos assolam, né, com esse governo famigerado, déspota, né, genocídio e tudo mais. Então, qualquer postura centralizadora deve ser combatida. E é possível fazer isso nos pequenos grupos, com trabalho de formiguinha. Também na nossa igreja, é uma igreja muito hierarquizada, uma igreja muito machista, né? Ninguém está discutindo aqui questão de ordenação para mulheres, não. Mas foi muito bom a fala do Eduardo, foi muito boa as falas. Todas as falas foram muito boas, né? Inclusive, parece que Cláudia colocou a questão, colocaram a questão da preparação, Isabel, preparação para isso, né? Para que haja discipulado de iguais, né? As mulheres, a gente que foi colocada aí, existe muita mulher clerical. Gente, o clericalismo é uma coisa que tem que combater, mas eu combato nos grupos que eu vou. É um povo que se dobra diante do clero. E o padre, ó, né? Enfim, coloca nas alturas. Esse status nessa igreja tem que acabar. Esse status. Então, na segunda pergunta que eu colocaria para vocês, no modo na minha fala, uma igreja pobre para os pobres, aberta, prudente, dialogal, tudo isso, como vocês falaram, aí é preciso pegar, tomar, né, seguir a pedagogia de Cristo, onde teve estudo. Essa igreja, para ser mais evangelizadora, ela tem que ser uma igreja que não impõe, vocês falaram na imposição, que não impõe dogmas, uma igreja que não busca status, nem poder, nem carro de ano, nem carro do ano, nem troca de carro, nem, enfim, uma igreja que acolhe, acolhedora, afetiva, uma igreja em saída, uma igreja que sai da sacristia, sai do altar e vai lá onde está o necessitado, uma igreja comprometida com as questões políticas, sociais e econômicas, e não cagona, e não medrosa, que tem medo de falar, porque tem medo de desagradar, não é? Uma igreja comprometida com movimentos sociais, comprometida com a promoção humana, comprometida com a luta pelos direitos humanos, não levar aquele evangelho adocicado nas homilias, nas práticas, aquele evangelho, né, para poder fazer de conta, porque para mim não faz de conta esse evangelho adocicado. Essa igreja tem que estar inserida nas lutas de promoção humana, luta pelos direitos humanos, né? Sobretudo dos mais empobrecidos. Essa igreja é uma igreja que tem que ser peregrina, itinerante, né? Uma igreja que sai da sacristia do altar, e, como eu falei, e vai lá onde está o povo, comprometida com a vida do povo. O sagrado não está na igreja, no templo. O sagrado está na vida. O sagrado está nas expressões culturais e religiosas, né? O sagrado está nas pessoas e não no templo.
já era, é preciso acabar com isso, com esse templismo e com esse clericalismo. Então, uma igreja profética, uma igreja que vai denunciar as injustiças, as posturas fundamentalistas, a violência e, ao mesmo tempo, anunciar com alegria a boa nova do reino. Mas um reino de esperança temosa, né? Um reino, anunciar isso com garra, com ardor profético, né? Porque para que se construa a paz não vai ser construída, não, se não houver justiça. A paz é fruto da justiça. O que eu acho que falta muito nas igrejas hoje é essa postura, essa espiritualidade plural, ecumênica, dialogal, revolucionária, para que ela seja mais fraterna, mais evangélica, mais evangelizadora. O que é uma igreja dialogal? É uma igreja que aceita as diferenças culturais, as expressões religiosas das outras, né? Vamos dizer, negros, as expressões religiosas da Umbanda. Você se lembra, um ano atrasado, em 2019, quando grupos fundamentalistas cristãos puseram fogo em terreiros no Rio? O que a igreja fez? Nada. Né? Então, esse amor, essa igreja dialogal é aquela que dialoga com o pluralismo religioso, dialoga com eles, com as diferenças culturais. Então, o amor, o serviço aos pobres, o engajamento sócio-histórico, né? São caminhos espirituais. Todas as religiões devem percorrer para que elas possam ser libertárias, humanizadoras e salvadoras. E uma religião salva. A religião é caminho. A religião é pedagoga. Ela leva, né? Ela conduz a salvação. Eu queria dizer, então, que nossa postura como cristãos empenhados nas mudanças, nas transformações, num evangelho mais dialogal, mais inclusivo, um evangelho mais libertário, seria isso: combater esse machismo eclesial, combater a manipulação do evangelho, né? Ainda vemos nas nossas igrejas pastores de todas as igrejas, não estou falando a católica só, que cedem aos interesses elitistas, interesses de classe, interesses de instituições. Outra coisa também que eu acho fundamental, nós tentarmos superar as tensões e as brigas nos grupos, nas pastorais, nos movimentos. É uma silvada, né, para que haja discipulado de iguais. Eu já sofri na mão desse povo, gente, a ponto de ser proibido de participar de grupos pastorais, por fofocas, por causa de fofocas, né? Então, é preciso respeitar as crenças de matriz africana, indígena, originárias, né? Combater o preconceito, a intolerância, combater isso tudo. É preciso romper barreiras sociais, barreiras econômicas, barreiras religiosas, de gênero, né? Como LGBTQIA+, que ainda sofre a violência, né? e que sofre a marginalização. Então, é preciso da gente combater com a palavra de Deus na mão, com a Bíblia na mão, as teologias neoconservadoras e a hegemonia que a Igreja Católica tem. Vamos falar a verdade. Eu que sou melhor, só se salva na Igreja Católica, e quando ela entra em movimentos, em algum movimento, por exemplo, movimentos de Bíblia, de grupos bíblicos, quando ela entra nesse movimento, ela entra para manter a hegemonia. É eu que estou certo, é eu que falo, né? A minha fala que vai ser. Essas teologias neoconservadoras vão afrontar o diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico. E nós temos que combater isso. Né? Um cristianismo mais dialogal,
mais aberto, mais solidário, mais libertário, menos dogmático e tradicionalista. Nós temos padres novos hoje, com a cabeça de velhos, né? Então, é preciso a gente rever também a Carta aos Gálatas, lança para nós esse desafio, rever a nossa prática cristã, que tem que ser mais libertadora e mais amorosa. Criarmos laços de amizade, de afeição, de serviço solidário em nossa prática cristã. Vivermos uma fé libertadora que age por amor, amor, serviço, solidário. Não nos cansemos de fazer o bem, diz Paulo, até que Cristo se forme em nós. Obrigada pela paciência de vocês. Eu queria dizer agora para todos, Shalom, Asherei, que é a fala final do Evangelho de Maria Madalena, quer dizer em marcha, bem felizes, sejam felizes, bem-aventurados, axé, oere, amém, aleluia. Obrigada, gente, muito obrigada. Excelente, parabéns. Parabéns, Ieda, viu? Oh, meu Deus. Foi muito bom. Lindona! Muito lindo! Excelente, parabéns, conterrânea. Muito bom. Obrigada, Valeu muito. Parabéns, Muito conterrânea. obrigada, Ieda. Muito obrigada. Denis, muito obrigada pela sua Foi ótimo, Ieda. Muito obrigada. Excelente. Um beijo no coração de todos, viu? Não nos cansemos de fazer o bem. E se temos que nos vangloriar, que gloriemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com os crucificados de hoje. Amém. 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 Excelente. Vou sair. Fui. Calma, Lúcia, uai. Lúcia, espero. Uai, Lúcia. Então, tá. O que você vai me oferecer, Denis? Muito obrigada. Obrigada, Ieda. Texto básico e CEBI. Tá uma delícia esse Estão texto. vendo? Estão vendo? Uma delícia. Bons artigos, preço acessível. Vamos aprofundar na Carta aos Gálatas. E eu queria cumprimentar também o grupo da Cartilha. Excelente. Trabalhou muito bem, eu participei do encontro também, se saiu muito bem. Parabéns, gente. Parabéns. A gente cada dia vai se sentir mais entusiasmada, mais feliz, com mais garra e vontade, e amando cada vez mais o nosso seguir, né? Muito bom. Obrigada, Denis. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Cadê o Denis? Ele mandou eu esperar, eu estou esperando. Estou aqui, a Marilda vai fazer o encerramento, os agradecimentos finais. Lúcia! Muito obrigada pela sua presença, Lúcia. Você está linda. Eu hoje estou linda. Você viu que cor? Gente, muito obrigada. Mais uma vez, mais um caminho feito. Semana que vem, Marisa Saboia estará presente conosco. Bem-vinda. Ieda, foi maravilhosa a sua apresentação, sua exposição foi muito boa, muito, muito, muito grata, viu? Valeu a pena. Boa noite, gente. E quem precisar do texto base, é só ligar lá no secretariado, tá? Boa noite, gente. Obrigado, Ieda. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Lúcia, Eliane, Augusto. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Olha lá no